Eu sou Deus, parte 4. Abril, eu sou Gaiarsa. José Ângelo Gaiarsa também teve formação médica, como Reich, Freire e Luiz Moura. Mas Gaiarsa, como aponto na observação número 1, foi como Reich, quem mais pesquisou em educação infantil, inclusive ultrapassando Reich na questão do estudo do movimento e suas relações neurológicas. Segundo Gaiarsa, 2/3 do nosso cérebro se ocupam dos nossos movimentos, pois são complexos, rápidos e em grande parte dirigidos pela visão. E nosso sistema motor trabalha com 95% no automático, isso é, inconscientemente. Segundo alguns cientistas, temos um cérebro que manipula 400 bilhões de bits de informação por segundo e tornamos conscientes somente 2.000 bits por segundo. Observação número 9. Vamos a ela. O físico e matemático húngaro John von Neumann calculou que durante a vida humana média, o cérebro armazena algo em torno de 2,8 vezes 10 elevado à potência de 20 de bits de informação. Isso no universo holográfico de Michel Talbot, 1991. Voltando ao texto. Assim, em nosso estado dito normal, o que trazemos à consciência é uma dose milimétrica do que teríamos acesso caso ampliássemos de alguma forma a nossa percepção. Esses números são bem maiores que quando dito no senso comum, que usamos somente 10% de nosso cérebro. Mas em ambos os casos se visualiza como a normalidade é um estado medíocre. E como explica Gaiarsa, são casos doentios de normopatia. É essa normopatia que as religiões e terapias normalmente procuram manter. Além disso, nossa corporalidade se conecta com nosso sistema nervoso. Possuímos mais de 250.000 unidades motoras que, interconectadas, nos dão a sensação da vida, do movimento, do espaço, do tempo. Cerca de 100 bilhões de interneurônios interconectam em torno de 1 milhão de neurônios motores, que ativam as unidades motoras, com aproximadamente uma dezena de milhões de células sensoriais distribuídas como superfícies receptoras em vários locais do corpo. Maturana entrelaça o entendimento do ser vivo como uma rede fechada de mudanças de relações de atividade. A partir disso, propõe a palavra autopoese, ou autopoiese, para designar o fato de os seres vivos serem sistemas autônomos como as redes discretas de produção molecular, no qual as moléculas produzidas constituem a mesma rede que as produz. É um sistema que se sustenta por seus próprios cordões e se constitui como distinto do meio ambiente circundante mediante sua própria dinâmica, de modo que ambas as coisas são inseparáveis, somado com um conceito de que há uma clausura operacional dos neurônios em relação ao restante do nosso corpo, pois o sistema nervoso funciona como uma rede fechada de mudanças de relações de atividades entre seus componentes. O viver é um entrelaçamento de dois domínios operacionais distintos. O domínio fisiológico do organismo, onde ocorre sua dinâmica estrutural interna, de que faz parte o sistema nervoso como um sistema fechado e onde ocorre a autopoese, e o domínio comportamental do nosso viver na dinâmica relacional. A separação desses dois domínios é essencial para compreendermos o que ocorre com os demais fenômenos que acontecem em nós e entre nós, como, por exemplo, a linguagem, as emoções e a cognição. Muitos estudos de muitas áreas apontam que 90% do aprendizado humano acontece até os 6 anos. A vitalidade das crianças ao brincar e ao abrir ao novo, e ao se abrir ao novo, são a essência de uma vida num fluir saudável, no qual a autopoese funciona plenamente. A percepção de sermos deuses e nos sentirmos deuses acontecia em nossa infância. É o processo natural de crescimento biológico. No entanto, por meio da educação, aprendemos mecanismos sociais que deformam nossa autopoese, gerando comportamentos e formas de vida que nos levam a doenças e degenerações de nosso equilíbrio vital. Como disse bem o poeta francês Arthur Rimbaud, por educação perdi minha vida. Reich separou-se de Freud por conta desse entendimento. Enquanto Freud os nomeava de princípios de morte, Reich colocava os mecanismos que impedem ou bloqueiam a vida e que acontecem socialmente como mecanismos secundários ao princípio único de vida. Freire e Gaiarsa, junto com os gestaltistas, principalmente Fitzpils, nos mostraram inúmeros exemplos de como isso acontece. Não conhecer seu potencial corporal, não aceitar seus desejos e prazeres, sair do aqui e agora com sacrifícios justificados em ganhos futuros. E a antipsiquiatria provou como isso leva a conturbações de aprendizado e socializações, que a psiquiatria insiste em rotular como doenças mentais, mas que são adequações ambientais e sociais a lógicas diferenciadas que fogem do senso comum, e normopata.
Assim, os limites entre os estados de saúde e doença, seja física ou comportamental, são meramente políticas e dependem sempre do ponto de vista dos observadores. Do ponto de vista biológico, qualquer crítica de comportamento vinda da psicologia, da medicina ou da religião tende a se adequar ao princípio maior de que se está vivo, tem sua validade. No fundo, neuroses, doenças e pecados são nomes que damos aos comportamentos adquiridos em nossa história pessoal de socialização e adequação. A crítica à normopatia, no nomear de Gaiarsa, ou ao estado de Zé Ninguém, na falta de potência orgástica, no nomear de Reich, ou ao viver das ideologias do sacrifício, no nomear de Freire, ou ainda quem vive os paradigmas legalistas sem autocrítica e se submete às leis por mais medíocres que sejam. Número 10, entre parênteses, que são outra observação. A pesquisa Pesaia, por exemplo, segue o fio da navalha da legalidade, em que questionamos o argumento religioso como sendo este o único viés de uso da ayahuasca. No jornal Tesão 7, falamos sobre as leis absurdas e de como um casal de Minas Gerais está sendo processado por praticar o homeschooling, educação em casa, no mesmo país que autoriza a resolução número 4 do CONAD, editada em novembro de 2004, os pais a que seus filhos menores bebam ayahuasca. Não permite que seus pais eduquem em casa. Enfim, a lógica do direito do exercício do poder familiar, colocada no artigo 1634 do Código Civil Brasileiro, usadas de formas bem diferentes. Voltando ao texto. Ou aceita paradigmas de grupos religiosos ou sociais sem acreditar ou sentir aquilo como seu, o que chamamos de hipocrisia. São formas que podem ajudar os indivíduos para que eles se identifiquem ou vistam as carapuzas. Muitas vezes essas mesmas críticas se tornam inúteis e autoritárias quando são usadas na tentativa de julgar o comportamento de outro. Lynn Margulis, 1938, vem mostrando dentro da biologia como somos tão evoluídos como as bactérias primitivas que nos deram origem, pois todos estamos vivos. Número 11. Observação 11. As bactérias não são seres toscos, mas seres plenamente vivos e desenvolvidos, que vicejam há mais de 3,5 bilhões de anos. Sendo as maiores inventoras químicas da história da Terra, não são meros micróbios. Em vista da natureza material conservadora da vida reprodutiva, as células bacterianas conservam indícios da química da superfície terrestre, tal como esta existiu no passado remoto. As bactérias foram os primeiros seres vivos a brotarem de nada além do sol, água e ar, e sendo ainda os únicos seres aptos a executar muitos truques metabólicos que nós, os animais, e até mesmo as plantas, não somos capazes de fazer. As bactérias foram as primeiras a respirar oxigênio e a nadar. São os virtuosos da biosfera. São também nossos parentas, o que provavelmente explica porque nos sentimos à vontade para difamá-las. O que é a vida de Lynn Margulis e Dorian Sagan. Voltando ao texto. A teoria da evolução das espécies de Darwin e Lamarck foi muito usada para justificar politicamente a competição. Lembrar que nasceu na cultura que era o império econômico da época, o Reino Unido, o Zeuad então. Isso foi contestado na época pelo anarquista P. Kropotkin em O Apoio Mútuo e definitivamente comprovado por Margulis, que demonstrou a importância da simbiose no devir da vida da Terra. Assim, a competição se daria em ser o mais apto, mas o que acontece não é propriamente que os seres sobreviventes sejam selecionados por seu sucesso, mas sim que os seres não conseguem se reproduzir antes de morrer, são excluídos da seleção. É o apto que importa, não o mais apto. Se Darwin teve a sua importância em nos tirar da criação divina direta, rompendo com o paradigma cartesiano citado acima, e nos colocar no eixo evolucionário da vida, se Freud teve sua importância em distinguir e mostrar como a inconsciência é ínfima em relação aos nossos mecanismos inconscientes, e se Reich mostrou como a consciência e a inconsciência estavam visíveis no corpo, Margulis mostra como este corpo é provisório no curso da vida. Essa espécie é um momento da vida e da Terra. Observação 12. Como outras espécies de mamíferos, o Homo sapiens deve ter a expectativa de durar talvez mais uns 2 milhões de anos, já que a duração média dos mamíferos na era cenozoica foi inferior a 3 milhões de anos. Todas as espécies desaparecem, extinguem-se ou se diversificam, formando 2 ou mais espécies descendentes. Nenhuma espécie dos tempos do período cambriano continua viva até hoje. Talvez o Homo sapiens se diferencie em 2 espécies descendentes, que difiram tanto que somos hoje quanto nos diferimos dos chimpanzés, o Pan troglodytes. Tal divergência poderá ser acelerada pela tecnologia.
A vida poderá terminar em menos de 100 milhões de anos, quando, em luta contra recursos atmosféricos cada vez menores e o aumento do calor do Sol, os sistemas de regulagem global da temperatura finalmente vierem a falhar. Ou então, encerrada com sistemas ecológicos, ela poderá escapar de um porto seguro e assistir o momento em que o Sol, esgotando seu hidrogênio, explodir em chama gigantesca, fazendo ferver os oceanos terrestres daqui a 5 bilhões de anos. De novo, que é a vida de Lynn Margulis e Dorian Sagan. Voltando ao texto. Essa espécie é um momento da vida na Terra e está definitivamente ligada e dependente da natureza, em geral. Resta a Maturana o cargo de reinterpretar a realidade e gerar o caminho explicativo da objetividade entre parênteses. Tudo fruto de um simples observar. O observador enquanto este observa. Repetindo a frase, tudo fruto de simplesmente observar o observador enquanto esse observa. A natureza brota da distinção do meio, é a vida a se autoproduzir, autopoese, e no primeiro momento, na evolução dela em nosso planeta, não há morte, quando comer era praticar sexo. Observação 13. 13. O envelhecimento e morte, nos quais as células vivas se desintegram em prazos previsíveis, desenvolveram-se inicialmente nos proctistas sexuados. A morte programada, como ponto final do metabolismo de uma vida inteira, inexistia na origem da vida, e durante muito tempo depois dela. Ao contrário de nós, as bactérias são imortais, vivem até que as condições externas impeçam a autopoese, o que é a vida de Lynn Margulis e Dorian Sagan. Voltando ao texto. O processo interno de envelhecimento e morte, chamado de apoptose ou tanose, surgiu em nossos ancestrais microbianos em algum ponto da evolução dos indivíduos sexuados. Em outros termos, na evolução, ao adquirirmos o sexo, veio a morte. Agora a morte se torna um complemento à vida, uma ferramenta de renovação e aperfeiçoamento das espécies, já que a vida passa de geração em geração, deixando os indivíduos e seus egos morrerem. Meu devir de mais de 10 anos na psicologia alternativa da Soma se confrontou com o olhar libertário aplicado a essa nova biologia de Margulis e Maturana. O conceito de neurose sem políticas, que já estava nas minhas teorias, mas eu mantinha uma prática mais terapêutica que pedagógica. Veio em meu devir de somaterapeuta desconstruindo cada vez mais o olhar terapêutico pelo olhar pedagógico, mas de uma pedagogia visceralmente libertária. Para isso, se torna necessário romper definitivamente com a pretensão de olhar, no sentido de julgar, as ações dos outros, sem perceber o contexto daquelas ações em relação ao devir daquela pessoa. E o que ocorre no social, ao não percebermos como a biologia se processa no nível perceptual, é comparar o devir do outro em relação ao seu próprio devir, o que acaba gerando confusões e cismas variados. Maturana mostrou como nosso sistema nervoso surge na história filogenética dos seres vivos como um tecido de células peculiares, que se insere no organismo de tal maneira que acopla pontos nas superfícies sensoriais com pontos nas superfícies motoras. Assim, ao mediar esses acoplamentos com uma rede de neurônios, amplia-se o campo das possíveis correlações sensório-motoras do organismo e se expande ao domínio do comportamento. Dessa forma, vivemos em dois domínios fenomênicos que não se entrecruzam, o domínio da nossa autonomia e fisiologia e o domínio comportamental. A fisiologia dá origem, faz possível e limita a vida da relação de um ser vivo, mas não a determina, causa ou contém. Você poderia dizer que meu fluir como somaterapeuta me fez romper com a soma, enquadrada numa forma holística de ver o todo como superior a que as partes, e descobrir um caminho no qual compara a somaê ao nosso domínio comportamental, e a teso ao fisiológico do nosso viver. Dessa forma, na produção e práticas do teso e somaê, ao mesmo tempo e paradoxalmente, o todo é superior às partes e as partes são superiores ao todo. A frase anterior a esse texto a vida é algo que se come, que se ama ou que é letal. James E. Lovelock.